Olá, sejam bem-vindos para a parte 3 da nossa aula sobre comandos de saída, constante, variáveis, comandos de entrada e expressões aritméticas. Nesta parte 3 e última parte deste conteúdo, nós iremos trabalhar com alguns tópicos. Serão eles operadores, expressões aritméticas nas formas de linha reta, regras de precedência e avaliação de um polinômio de segundo grau. Na verdade, não preocupe com esse polinômio de segundo grau, não. É só para a gente poder ver como é que a gente faz para converter as expressões de uma expressão algébrica em uma expressão que o computador possa entender. Tá? Então, hoje, basicamente, nós iremos trabalhar com essas questões relacionadas a operadores de como fazer contas utilizando a linguagem de programação. Bom, para a gente falar sobre isso em linguagem de programação, nós precisamos falar sobre as operações que podem ser realizadas em uma linguagem de programação. Nós podemos fazer as operações básicas, adição, subtração, multiplicação, divisão, e temos um operador chamado de resto. Essa operação de resto é quando você divide um número por um outro número inteiro, e qual é o resto dessa divisão. Por exemplo, se nós dividirmos 5 por 4, vai dar 1 e vai sobrar 1, porque 4 vezes 1, 4, 5 menos 4, sobrou 1. Então, o resto, 1. Então, operador de resto. Okay? Bom, essas operações elas têm o equivalente à linguagem de programação. Então, adição é o mais, subtração é o menos, multiplicação nós vamos utilizar o asterisco, a divisão barra e o resto o sinal de porcentagem. Cuidado para não confundir o sinal de porcentagem com o sinal de divisão da álgebra. Okay? Bom, então aqui eu tenho mais um paralelo mostrando para vocês a operação da expressão algébrica f mais 7. Em Java fica do mesmo jeito em linguagem de programação. f mais 7. P menos C, do mesmo jeito, fica P menos C. Agora, geralmente, na expressão algébrica, quando a gente tem a multiplicação, nós colocamos as duas incógnitas uma do lado da outra, simplesmente. Já indica a multiplicação. No caso da expressão em Java, ou em linguagem de programação, é obrigado a gente especificar qual é a operação que será realizada. Neste caso, quando é multiplicação, é um asterisco. Então, B asterisco M. B, variável B, vezes a variável M. Okay? Ou o número A, número 1 vezes o número 2, é o número que estiver em questão. Bom, e a divisão? A divisão, geralmente, a gente representa ela na linguagem de álgebra x barra y, ou x dividido por y, x por y, ou ainda o x, o sinal de divisão y. Na linguagem de programação, nós usamos apenas o sinal de barra. Então, aqui nós temos x dividido por y. Esse é mais ou menos parecido com o que a gente tem na primeira representação. E na álgebra a gente tem o R mod S, ou seja, qual que é o resto de R dividido por S. Na linguagem de programação nós vamos utilizar R porcentagem S. Okay? O símbolo de porcentagem é o símbolo de resto. Tá? Vamos lá. Bom, aqui a gente tem mais um exemplo. A gente tem a expressão A dividido por B. Em Java a expressão fica A barra B. Okay? Aqui nós temos A mais B dividido por C. Os parênteses, neste caso aqui, são opcionais. Eu poderia colocar simplesmente A mais B, um traço que passa por debaixo das duas incógnitas, dividido pela incógnita C. Na expressão escrita em linguagem de programação, em Java, os parênteses são obrigatórios, porque eles indicam a precedência que eu quero que seja seguida. Ou seja, qual operação eu quero que seja feita primeiro. Então, aqui nós estamos falando de fazer a soma de A mais B. Depois que a soma de A mais B estiver feita, seja dividido por C. Ok? Bom, nós temos que falar, quando a gente fala em linguagem de programação, da precedência, ou seja, qual vai ser a ordem de execução quando forem encontrados vários desses operadores. Okay? A primeira precedência vem o asterisco, a divisão e o resto. Esses são os primeiros que serão avaliados. E caso você encontre mais do que um destes na mesma expressão, a avaliação será feita da esquerda para a direita, ou seja, a operação mais à esquerda e caminhando até a direita. Okay? Então, se tiver, por exemplo, o asterisco e o mais, as operações com asterisco vão ser executadas primeiro, depois as com mais ou menos. E, por último, é feita a atribuição, ou seja, a precedência da atribuição é a mais baixa. Ela será a última operação a ser realizada. Vejamos alguns exemplos. Aqui nós temos a expressão algébrica, a incógnita M é igual a mais B mais C mais D mais E, dividido por 5. Naturalmente, nesse caso, nós já sabemos que eu tenho que somar todos os valores que estão no numerador para depois dividir pelo denominador 5. Okay?
Para representar isso na linguagem de programação, nós vamos ter que usar o parênteses para poder aumentar a precedência. Lembra que a divisão tem precedência maior do que a soma? Então, se eu quiser que a soma seja feita primeiro que a divisão, eu devo usar os parênteses. Então, ao usar parênteses aqui, abre parênteses, A mais B mais C mais D, fecha parênteses, para depois o barra, eu estou aumentando a precedência dessas operações. Ou seja, elas serão executadas primeiro para posterior executar a divisão. Okay? Se eu não colocasse os parâmetros, a expressão algébrica equivalente seria essa de baixo, que seria somar A mais B mais C mais D, mais E dividido por 5. E isso não é o que está representado nessa expressão algébrica que nós colocamos aqui em primeiro. Certo? Então, para poder que elas sejam equivalentes, eu vou ter que usar o parênteses para alterar essa precedência. Bom, aqui a gente tem uma outra expressão simples, y é igual a mx mais b. Esse mx quer dizer que é m multiplicado por b. Okay? Então, em Java fica y é igual a m asterisco x mais b. Não é necessário utilizar o parênteses por causa da precedência. A multiplicação ela tem precedência maior do que a soma. Então, por natureza, a multiplicação vai ser executada primeiro, depois o resultado vai ser feito a soma com mais b. Okay? Aqui nós temos um exemplo de uma expressão algébrica maior um pouquinho, para a gente entender como é que é feito, como é que executa a precedência. Então, eu fiz passo a passo para a gente poder acompanhar. Tá? Aqui é P vezes R dividido por Q mais W dividido por X menos Y. Nós sabemos, então, que as operações de multiplicação e resto devem ser executadas primeiro. Restos aqui, resto ou é divisão? Divisão, desculpa. Então, é P vezes R dividido por Q, como eu tinha dito inicialmente. Então, nós vamos colocar o seguinte. Cada variável dessa, nós iremos atribuir o valor dela e vamos seguir a precedência. Esses números que aparecem embaixo aqui são a ordem de execução. Tá, ok? Então, como nós falamos, tem várias operações que têm na mesma precedência, por exemplo, a multiplicação e a divisão, tem aqui a multiplicação, divisão novamente aqui. Qual é a precedência de execução? O que eu tenho que fazer primeiro? Como nós falamos, se eu tenho vários operadores de mesma precedência, eu vou começar a avaliar da esquerda para a direita. Considerando que o P é igual a 2, R 5, Q igual a 3, W igual a 4, X igual a 2, Y igual a 1, nós vamos pegar essa expressão e substituir esses valores aqui. Então, vai ficar lá 2 vezes 5 dividido por 3, mais 4 dividido por 2, menos 1. Como a ordem da multiplicação vem primeiro e ele começa a avaliar da esquerda, a primeira coisa que será feita é o 2 vezes 5. Vai pegar 2 vezes 5 e vai ter o resultado. Então, a gente tem aqui agora 10 dividido por 3, mais 4 dividido por 2, menos 1. Mais uma vez, nós temos dois operadores com precedência mais alta e dois com precedência mais baixa. Como tem dois com a mesma precedência, vai começar a dar esquerda para direita e vai fazer a divisão de... o resto, na verdade, aqui não é divisão. Eu coloquei divisão, mas na verdade é o resto. Confundi aqui falando que era divisão, mas na verdade aqui, isso aqui é o módulo. Tá? Então, 10 módulo 3 vai dar 1, ou seja, 3 vezes 3, 9, resta 1. Okay? Então, resolveu-se essa precedência. Agora nós ficamos com 1 mais 4 dividido por 2, menos 1. Okay? Então, neste caso, nós temos apenas um operador de precedência mais alta, que é a divisão. Então, vai ser feito o resultado da divisão. 4 por 2 vai dar 2. Então, agora nós temos 1 mais 2 menos 1. Nós temos dois operadores de precedência igual, mais e menos, portanto, nós iniciaremos a execução da esquerda para a direita. Então, 1 mais 2 virou 3 e agora menos 1 e o resultado foi 2. Bom, vamos ver se isso realmente funciona desse jeito. Eu fiz um programinha escrito em uma operação simples, como aquela da anterior, do primeiro slide, que falou sobre a soma dos números dividido por 5. Então, a soma de A mais B mais C mais D mais E dividido por 5. E, se eu não usar os parênteses, qual é o resultado? Okay? Se nós fizermos essa execução, nós teremos que o resultado 1 dá 3, porque é 1 mais 2, 3, 3 mais 3, 6, 6 mais 4, 10. 10 dividido por 5 é 10, não, eu sou mesmo tão demais de conta, hein, gente? 1 mais 2, 3. 3 mais 3, 6. 6 mais 4, 10. 10 mais 5, 15. 15 dividido por 5 é igual a 3. E
No segundo caso, nós colocamos que A mais B mais C mais D mais E dividido por 5. Então, aqui ficou A é 1, então 1 mais 2, 3, 3 mais 3, 6, 6 mais 4, 10. Agora, o E vale quanto? 5. 5 dividido por 5, 1. Então, 10 mais 1, resultado 11. Okay? Vamos dar uma olhada na execução deste programa. Nós temos ele aqui, o precedência 01. Vou mandar executar, a gente vai ver o resultado lá, que foi, vai lá, 3 e 11, como eu disse antes. Aqui é legal, como a gente está na linguagem de programação, a gente pode testar mais fácil. Se a gente quiser alterar os valores, colocar, por exemplo, aqui em vez de 1, colocar um 5 e testar o resultado, nós vamos ver que mesmo assim o resultado será outro, não será o mesmo. Espera aí, foi? Foi 5, deu 3 e deu 15. Deu 15. Deu 3 porque foi nós só mudamos o número aqui que antes dava 15, passou a dar 20, foi isso? Vamos ver aqui. 5 mais 5, 10. 2 mais 3, 5. Deu 15. 15, 14. 14 dividido por 5. 14, gente, eu estou ruim de conta desse jeito. Vamos ver se eu estou fazendo conta errada. 5 mais 2, 7. 7 mais 3, 10. 10 mais 4, 14. 14 mais 5 foi 19. Isso, 19 dividido por 5. Continua dando 3, porque isso é uma coisa interessante, gente. Quando a gente divide um número inteiro por um outro número inteiro, o resultado é inteiro. E descarta-se o resto. Então, 19 dividido por 5 continua dando 13. Porque 5 vezes 3, 15. Ficou faltando mais 4 para chegar nos 19, que foi o resto. Tá? E a operação de baixo deu 15 porque somou A mais B mais C mais D, ou seja, 5 mais 2, 7, 7 mais 3, 15, 15 mais 4, 19. Okay? 19? Gente, mas se eu estou ruim demais de conta, me ajuda aí, pessoal. A é 5, 5 mais 2, 7, 7 mais 3, 10, 10 mais 4, 14. Então eu estava certo, eu falei 14, mas não confiei no que eu falei. Então 14 e 14 mais 5 dividido por 5, que é 1, deu os 15 que estão aqui. Ok? Então, essa primeira parte nós vimos aí sobre precedências, para a gente poder fazer operações matemáticas, a gente já pode fazer cálculos, tá? Essa é a parte importante, por isso eu falo para vocês da questão do programa. Às vezes a gente rastreia os números, faz as operações, soma errada, com a operação simples, e o resultado dava diferente. Num programa maior, com vários passos, isso pode acontecer de você esquecer de verificar uma condição, esquecer de fazer uma soma e dar um resultado errado. Por isso é importante o ambiente de desenvolvimento para a gente poder estar testando realmente se o resultado é aquele. Okay? Bom, essa aula foi uma aula um pouco mais curtinha, só sobre expressões, para você poder estar sabendo fazer agora operações matemáticas utilizando uma linguagem de programação. Nós estamos finalizando, então, o conteúdo da etapa 02, que fala sobre variáveis, constantes, comandos de entrada e comandos de saída. Está no momento de vocês fazerem exercícios. Nós disponibilizamos nessa etapa uma lista de exercícios para vocês trabalharem. Okay? Para vocês testarem, vocês praticarem. Lembra do conceito de musculação? É preciso agora praticar. Então vamos para a academia, vamos para o nosso ambiente de desenvolvimento e vamos executar essa lista de exercícios. Acesse o seu ambiente virtual de aprendizagem e acesse a lista de exercícios e faça essa lista. É muito importante que você pratique. Por enquanto é só. Um abraço e até a próxima vez.